Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a sessão de hoje é uma sessão claramente de discussão dos rumos da administração pública de Minas Gerais, portanto, uma sessão basicamente de reflexões. Nós estamos diante, próximos, de tomadas de decisões aqui muito importantes para os rumos de Minas Gerais. Nós aguardamos, após a sessão de votação dos vetos do governador, nós teremos, ou por envio do governo a essa casa, ou por iniciativa própria, alternativa que defendo, que nós mesmos possamos fazer um programa geral para buscar o chamado reequilíbrio fiscal do nosso Estado. Por isso é importante discutir tudo que o governo atual propôs na campanha, que propõe executar. Por isso me parece extremamente oportuna essa discussão que fazemos. Ouvi que, numa entrevista coletiva, o governador se referindo ao envio de uma mensagem a essa casa, cuidando de privatização, mas também da mudança constitucional, no sentido de discutir a consulta popular, uma consulta, se deve ou não fazer uma consulta popular, a respeito das medidas a serem tomadas. Defendo, e quero deixar isso bem claro aqui, que medidas completas como essa, que envolve provavelmente o sistema de previdência social do nosso Estado, a questão da privatização, do que privatizar e do que estatizar ou manter sobre o controle estatal, sobre política de servidores públicos, e inclusive sobre a nossa política tributária, são temas que estão previstos no conjunto das medidas de equilíbrio fiscal. Eu, ao contrário do que pode parecer, acredito que nós devemos fazer um conjunto e submeter esse conjunto de medidas a um referendo popular. Creio que, mesmo considerando que, pelo voto, as pessoas, o eleitor, já escolheu o governante, o programa a ser aplicado, mas diante de decisões de magnitude que ultrapassam até o período da duração de um governo, nós deveríamos, sim, buscar o referendo popular, para que essas medidas fossem avalizadas. Não sou defensor, inclusive, presidente, de cobrar nas miudezas o cumprimento de palavras, promessas, ou compromisso de campanha, propaganda de campanha de qualquer governante. Não sou entre aqueles que acham que você pode prejudicar um Estado para alguém manter uma palavra em alguma questão de detalhe. Não é isso. Isso eu jamais faria. Não sei, por exemplo, na questão do jeton, eu acredito que é uma discussão. Eu, pessoalmente, sou favorável de que isso seja feito de uma maneira criteriosa. Sou favorável. Já disse aqui de outras vezes, no governo passado sempre defendi, e agora defenderia de novo. Se o governador vetar, eu tenderia a manter o veto, porque eu acredito que, se alguém tem uma contribuição a dar na gestão de uma empresa, mesmo ele sendo secretário, se respeitar o teto geral, os horários de trabalho e a especialidade de cada um, por que abdicar dessa contribuição e da remuneração que, aliás, estaria inteiramente dentro do teto? Mas não quero fazer dessa discussão, no embate em torno disso, a principalidade da discussão do que fazer nesse momento. Nós estamos diante, repito e insisto, de decisões cruciais para o futuro do nosso Estado. Essa discussão da privatização, o que manter sob o controle estatal, é decisiva. É decisivo. Nós estamos diante de saber o que fazer com o nosso sistema elétrico no Estado. Eu creio que é uma discussão fundamental. Nós precisamos de manter, como foi a implantação do sistema elétrico do nosso Estado, foi necessária a criação da CEMIG e continua sendo necessário na expansão, inclusive para o desenvolvimento de novas tecnologias na produção de energia. E o sistema elétrico público é importante, como é importante também, eu tenho defendido isso
publicamente, em alguns aspectos, a participação da iniciativa privada, inclusive áreas que hoje estão sob o controle da CEMIG. Não sei sequer se a Light deveria ter sido, em algum momento, estatizada ou adquirida pela CEMIG. Tenho dúvidas se ter sido correto ou não. Acho que é uma discussão que tem cabimento, discutir quais os ativos que podem ser deixados com a iniciativa privada. Acho fundamental que isso tenha que ser discutido. As usinas que a CEMIG está prestes a perder, creio que é o momento exato para discutir com o empresariado mineiro, assumir a responsabilidade desses investimentos, e inclusive para o pagamento da outorga dessas usinas, e elas continuariam sob o controle mineiro, mesmo tendo a CEMIG uma participação minoritária nelas. Seria uma maneira de fortalecer a CEMIG e não de liquidar a CEMIG. Então é o momento de fazer discussões com critério, com critério. Essa é uma discussão que devemos fazer. A CEMIG mãe, a Holding CEMIG tem que ser mantida sob controle público, porque nós temos decisões que são essenciais para alavancar de uma maneira correta o desenvolvimento do nosso Estado. Como acredito que a Copasa, que é uma empresa encarregada do saneamento básico, da água, do esgoto, em quase todos os municípios, ela precisa de continuar praticando o subsídio cruzado, para que as regiões mais ricas, onde os serviços estão implantados, na região metropolitana e algumas outras, possam continuar financiando de uma maneira indireta e importante a implantação do saneamento nas regiões mais pobres, como é o caso do Norte de Minas, que todo ele, o Norte de Minas, o Vale de Jequitinhonha, o Mucuri, dependem de ter investimentos mais fortes. Portanto, é uma discussão a seu tempo. Defendo, inclusive, na questão da mineração. Eu tenho uma análise reiterada aqui nesse microfone. Nós devemos discutir concretamente a retomada dos ativos minerais da Vale. Criar uma empresa, quem sabe, através da CEMIG, da Codemig, uma empresa de mineração, que pode receber os ativos minerais da Vale e implantar e reestatizar, não a Vale, de anular aquilo que foi feito há décadas atrás, de maneira nenhuma, mas os ativos minerais aqui, onde nós temos que ter uma gestão republicana, com um sentimento social da gestão dos nossos recursos minerais, porque aqui, diferente de outras regiões, diferente do Pará, diferente da Austrália, diferente de outros lugares, nós temos aqui no nosso quadrilátero ferrífero, nós temos aqui uma mistura dos nossos recursos minerais com patrimônio histórico, com nascentes de água, com o nosso patrimônio cultural e principalmente com pessoas, com a Mata Atlântica. Nós temos que gerir tudo isso ao mesmo tempo e só uma visão pública que é capaz de fazer uma gestão equilibrada de um complexo tão difícil, tão imbricado, tão necessário de ser gerido de uma maneira pública. Portanto, é a questão de ter uma gestão pública com forte participação estatal na mineração aqui, que precisa ser retomada de uma maneira responsável. A mineração responsável é essencial para nós. E a mineração responsável não é minerar de qualquer maneira. Não é remunerar diretores, como é o caso da Vale, por desempenho de curto prazo. Nós precisamos de ter uma gestão pública, uma gestão responsável sobre os nossos recursos minerais. Portanto, ao sermos talvez desafiados a pensar o ajuste previdenciário, não estou entre aqueles que ficam de longe torcendo para que tenha que ser feita a reforma previdenciária lá, que deixe para nós fazer aqui em Minas, fazer o ajuste que for necessário, inclusive com os ajustes tributários necessários que podem ser feitos. Nós temos espaços de ampliação de nossa arrecadação, sobretudo através do desenvolvimento econômico, a maneira saudável de aumentar a arrecadação. Portanto, eu não tenho nenhum receio diante das necessidades históricas que estão postas para nós, desafios que ultrapassam o período de um único governo. Nós temos a responsabilidade de pensar de uma maneira maior
estratégica o que devemos fazer, inclusive apresentando propostas que seriam cabíveis de ser aprovadas por um referendo popular no seu conjunto, que ao mesmo tempo colocasse tudo aquilo que é necessário. A questão do que privatizar, o que deixar sob o controle estatal, como disse aqui, aquilo que deveria ser reformulado em termos da gestão dos servidores públicos do Estado, inclusive na sua dimensão previdenciária, quais seriam os vetores do nosso desenvolvimento, e aí incluídos a gestão dos nossos recursos minerais. E o que fazer do nosso sistema tributário? Fazer, portanto, um conjunto viável, um conjunto de medidas capazes de arrancar Minas Gerais e contribuir para o Brasil, arrancar da paralisia econômica e da paralisia no seu desenvolvimento social, como se encontra hoje. Tudo isso é capaz de ser, é possível, cabível e necessário de passar por uma discussão pública, de passar por uma discussão aberta, não só no parlamento, mas com a população mineira, e tenho certeza que as propostas adequadas, sem demagogia, sem apelos fáceis, inclusive com desafios de medidas que podem, no curto prazo, parecer difíceis, seriam cabíveis de serem submetidas a uma consulta popular e aprovadas. Não tenho nenhum receio de repetir aqui, até porque não teria nenhuma questão partidária de curto prazo, porque nós temos que tomar medidas que ultrapassem muito o horizonte de apenas o governo. Por isso, vejo com muito otimismo as discussões que se fazem aqui, reflexões importantes. E, repito, essas questões políticas menores, isso aí não fazem parte do dia a dia da vida política, mas não é o que vai impedir as medidas que um governo fez ou não, numa questão menor, uma promessa ou outra, que é que nenhum governo, nenhum governante pode, na opção entre ser, digamos assim, entre aspas, coerente com algum pronunciamento eleitoral ou eleiçoeiro, sei lá, se ele vai com isso prejudicar o Estado. Prejudicar o Estado nunca, a população nunca. Eu não sou admirador de um presidente feito o argentino, o De La Rúa, que prometeu não quebrar a paridade do peso e cumpriu a promessa, quebrou a Argentina inteira, quebrou as empresas todas, quebrou o cidadão, quebrou inclusive seu próprio mandato, que foi escorraçado de lá. Mas alguém o elogia por ter mantido esse tipo de promessa? Não, porque diante de fatos novos, é evidente que a Argentina tinha que fazer uma reforma na sua âncora cambial, e o que, se não foi feita pelo governo, foi feita pela realidade. Portanto, essas discussões são boas, são importantes, mas o mais desafiador é fazer discussões estratégicas, e nós estamos diante delas. Portanto, creio que logo passado o recesso do meio do ano, será um momento de montarmos aqui uma comissão para discutir, ou recebendo o governo ou não. Espero até que, por iniciativa própria, nós mesmos, desafiados várias vezes, inclusive pelo atual governador, na entrevista que vi, no encontro que teve com o presidente dessa casa, dizendo que cabe ao parlamento ter a iniciativa também, pensar também, sugerir também. Concordo sim. Não temos que ficar aguardando o envio da mensagem do governo para que a gente possa se posicionar diante dela. Temos aqui, até de uma maneira muito mais completa, de variadas experiências, variados partidos, variadas regiões presentes aqui nessa casa, para que nós possamos também ter iniciativa própria para ajudar a superar um momento tão difícil que é esse que nós atravessamos na sociedade brasileira e mineira nesse momento. É o pronunciamento que eu queria deixar aqui, um registro, no momento que vejo que não temos assim uma pauta nessa reunião, e a pauta, portanto, que nos desafia é a pauta estratégica, a pauta geral, que está nos aguardando, porque o Minas Gerais aguarda uma posição nossa para solucionar tão estratégicos e importantes problemas. É isso que eu queria deixar registrado aqui nessa casa, nesse pronunciamento.